Olá, tudo bem com vocês? Eu tô bem feliz, assim, com os vídeos que eu tenho feito, que eu postei, né? Eu nem cheguei a divulgar e já tem gente que viu, que gostou, que fez comentário bacana. Então, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Sheila Hansen, eu sou a estudante também para o exame 32 da OAB, que se dará em 13 de junho de 2021. Tá? Eu sou formada desde 2008, prestei somente logo após a ser bacharel, porque na minha época só podia fazer o exame quem era bacharel, e eram 100 questões, você tinha que tirar 50, eu tirei 51, passei para a segunda fase. Na segunda fase, infelizmente, meu trabalho me mandou para Lins e eu não consegui fazê-la, então agora é a vez que eu vou fazer o exame completo, tá? Eu não tenho licenciatura para dar aula, eu não estou dando aula, eu só quero mostrar para vocês que a gente pode passar na primeira fase em 30 dias, tá? Estudando os assuntos que mais caem na prova da FGV. Então, assim, eu passei mais ou menos um ano estudando os assuntos mais recorrentes, como eles eram perguntados, né? Quantas vezes eles eram perguntados, de quais maneiras, né? E como eu conseguiria estudar aqueles assuntos. Eu fui, através das questões, eu fui para a explicação, tá? Porque eu não tenho nenhuma prática jurídica, nunca trabalhei, nunca fiz estágio em escritório, nada que tenha... Não sei protocolizar um papel, tá? Mas eu sei estudar. Estudar eu sei, eu sempre fui uma boa estudante. E eu tô aqui como se fosse contar pra você o que caiu na matéria que você faltou, tá bom? Então, dúvidas sobre alguma coisa que eu tenha falado, correções, críticas construtivas, sugestões, tópicos que vocês queiram. Eu já tenho meu bunchzinho de tópicos, que são 55 tópicos, para estudar em 30 dias, que a gente consegue passar na primeira fase, são só 40 pontos, tá? E deixa o seu like. Vai me deixar muito feliz se você deixar o seu like, muito feliz, porque eu fico bastante tempo preparando esse bate-papo que a gente tem aqui, procurando as questões, né? Pois hoje nós vamos falar sobre controle de constitucionalidade e logo após eu separei algumas questões que caíram nos últimos exames da OAB sobre controle de constitucionalidade para ver se após aprendermos, né, ou relembrarmos, né, ou reaprendermos o que eu vou falar, a gente conseguiria responder as questões da FGV, ok? Vamos começar? Então vamos lá. O conceito de controle de constitucionalidade. Nas palavras de Manuel Gonçalves Filho, controle de constitucionalidade é, pois, a verificação da adequação de um ato jurídico, lei ou ato normativo, à Constituição. As leis e as normas criadas pelos políticos precisam estar sempre de acordo com a Constituição Federal. Para garantir que isso aconteça, existem diversos mecanismos, entre eles o ADI. Eu fiz um vídeo anterior sobre a ADCOM, que é a ação de controle de constitucionalidade, para declarar a constitucionalidade de certa lei ou ato normativo. Hoje estou falando sobre a ação direta de inconstitucionalidade. Eu quero declarar que aquela norma é inconstitucional, tá? Então a gente vai ver o passo a passo, né? Primeiro a gente vai aprender o porquê, como, quais são as formas de fazer, e depois eu explico uma coisa que eu não sabia, como que era assim, na prática mesmo, entendeu? Eu sabia a parte material, mas eu não sabia assim, aí eu chego lá com um papel e vou aonde? Eu falo com quem? Começa como? Você não sabia, entendeu? E eu tinha curiosidade de saber, então hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu descobri. As leis criadas pelas câmeras e pelo Senado e os atos normativos editados pelo presidente não podem contrariar os preceitos da Constituição Federal. O mesmo acontece em cada estado. As leis estaduais e atos normativos dos governadores devem seguir o que diz a Constituição Estadual, ok? Mesmo porque a Constituição Estadual ela emana da Constituição Federal. Ela tem que estar compatível com a Constituição Federal, senão ela é inconstitucional, tá? Formas de inconstitucionalidade. Então, nós temos o vício formal, que é na pessoa, a pessoa errada entrou com o pedido de ADI, né? Inobservância da competência legislativa, do processo legislativo. Vício nas etapas, né? É um vício objetivo, que é o quórum, não foi observado o quórum, tá?
para que aquela lei fosse votada, e vício material quanto à matéria ou ato normativo que é contrário ao STF, tá? Então, o que mais acontece é o vício material, né? Aquela lei não é constitucional, né? Então, você tem que entrar com ADI. O controle de constitucionalidade pode ser difuso, tá? O difuso é quando é feita a aplicação das leis por parte de juízes natural em caso concreto. Então, eu entro com uma ação pedindo para que um juiz natural declare inconstitucional aquela determinada lei que me favorece. Então, quando ele dá a decisão de sim, Sheila, ela é inconstitucional, você tem razão, essa validade é inter partes, o que significa que não é erga omnes, né? Erga omnes contra todos, né? Inter partes é somente para aqueles que fizeram parte das ações, que declararam inconstitucionalidade. Então, esse é o controle de constitucionalidade difuso. O que mais ocorre é o controle de constitucionalidade concentrado, que é quando o STF analisa a matéria legislativa e decide se ela está ou não em consonância com a Constituição que rege, tá? Aí, quando é o STF, através de recurso, quando é o STF que decide, ele é erga omnes e ex tunc, tá? Ex tunc aqui para trás. Ela vale desde lá de trás. A não ser que quando não seja conveniente para ela, mas eu irei falar, tá? Mas ela é erga omnes. Entrei no STF, sou um sindicato, entrei no STF, pedi uma coisa, né? Ou sou representante de uma determinada entidade, tenho representação política no Congresso Nacional, meu partido tá lá, então eu entrei com o pedido, porque eu tenho que ser legitimado, né? E o STF analisou e disse sim, é inconstitucional. Então aquilo vale erga omnes ex tunc, tá? Que é o artigo 102, inciso 1º, a linha A. Como eu sou muito bacana, preciso do seu like. Pelo seu like eu vou transcrever os artigos, né? Compete ao STF principalmente guardar a Constituição Federal. Ok? Há também a inconstitucionalidade por omissão. Não se fala muito sobre a inconstitucionalidade por omissão, mas ela existe, tá? Quando a inércia legislativa na regulamentação da norma constitucional de eficácia limitada, tá? Então, você fez uma norma e ela precisava de outra... Fez uma lei, ela precisava de uma outra lei complementar ou alguma coisa para que ela tivesse eficácia plena, mas não fez, não aconteceu, foi omisso, né, em alguma coisa. Então, existem também o ADI por inconstitucionalidade por omissão. Olha só, eu errei uma questão por isso que eu anotei aqui, ó. A única que pode ter desistência da ação, você entrou com a ação, você, legitimado, entrou com a ação. O único que pode desistir é a ação inconstitucional por omissão. Você pode desistir da ação. As outras você não pode desistir. E a FGV perguntava exatamente isso. Caía lá na questão. A ação por omissão pode haver desistência. E eu não havia me atentado sobre isso e fui lá e bum, marquei errado. Perdi um ponto. Agora eu não perco mais, porque eu sei que a ação de inconstitucionalidade por omissão, ADI, de inconstitucionalidade por omissão, ela pode haver desistência, ok? Grava que a OAB vai te pegar. A ação direta de inconstitucionalidade consta no artigo 102 da Constituição Federal. É uma das ferramentas do controle concentrado, tá? É uma ação judicial proposta ao STF para que este decida se determinada lei ou ato normativo é ou não constitucional, ok? Pode ocorrer em 2 momentos. O preventivo, quando ocorre na elaboração legislativa através das comissões do Congresso Nacional, da avaliação do presidente da República sancionando ou vetando, tá? Então, esse controle preventivo, ele é antes da promulgação da lei. Eles estão lá elaborando, lá na Câmara Legislativa, né? E aí o pessoal fala, acho que isso não é constitucional. Eles analisam as comissões do Congresso Nacional, né? E o presidente da República pode sancionar ou vetar. Isso também é um controle de constitucionalidade, né? Sanção ou veto. E ela ocorre antes, tá? O repressivo.
ele se dá a partir da edição da lei depois de promulgada e publicada, tá? Ele pode ser difuso ou concentrado, né? Legitimados. Quem são os legitimados a propor a estação? Presidente da República, as mesas do Senado, da Câmara, das Assembleias Legislativas, Conselho da OAB, Procurador-Geral da República, partidos políticos com representação na Câmara, entidades sindicais de âmbito nacional. Artigo 103, olha eu aqui, ó, transcrevendo um artigo fresquinho para vocês. Nem preciso abrir isso, ó, que delícia. Legitimidade passiva, responsável pela elaboração da norma. Então, ativas são aqueles que eu te falei: presidente da República, as mesas do Senado, da Câmara, das Assembleias Legislativas, Conselho da OAB, Procurador-Geral da República, partidos políticos com representação na Câmara, entidades sindicais de âmbito nacional. Artigo 103 da Constituição Federal. Legitimidade passiva, o cara que escreveu a lei, tá? Aquele que é o responsável pela norma, ele tem a legitimidade passiva. Ah, eu escrevi, aí eu posso entrar lá para falar: não, peraí, só um minutinho que eu errei um negocinho aqui, tá? No campo material, leis ou atos normativos federais ou estadual que podem sofrer a ADI, tá? Não é qualquer coisa que você vai lá jogar uma ADI, entendeu? Não é confete. Aí você pode propor ADI em lei, emenda constitucional, medida provisória e tratados internacionais. São aqui que você pode mexer com a ADI, ok? Existem outros controles e remédios constitucionais, porém, para lei, emendas constitucional, medidas provisórias e tratados internacionais, para declarar a inconstitucionalidade é a ADI, ok? Critérios para arguir a inconstitucionalidade da norma do STF, tá? Olha só, Titia também escreveu para você, artigo 102, inciso 3 da CF, a linha A e B. Porque assim, quando a gente tá no curso, no cursinho, ou a gente tá na faculdade, o professor ele tem muita matéria para dar em pouco tempo, entendeu? Então ele vai falar assim, ó, critérios para arguir a constitucionalidade da norma no STF. Artigo 102, inciso 3, a linha A e B. Procure. Não vai falar qual é a linha A e B. Ele não tem tempo, ele tem muita coisa para fazer. Muito conteúdo para dar, entendeu? Mas a gente tinha que escrever aqui, ó, a linha A e B. A linha A, então, os critérios para arguir a inconstitucionalidade da norma no STF tem que contrariar os dispositivos da Constituição, claro, né? E declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, tá? Liminar, artigo 10 da lei 9868 de 99, tá? Isso aí tudo se baseia nessa lei 9868 de 99. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ADI será concedida por decisão da maioria absoluta, tá? A regra geral, desde que presentes 8 ministros, devem ser aprovadas por 6. A exceção, em caso de recesso, será concedida pelo presidente do STF. Eficácia da decisão, erga omnes, ex nunc, ao judiciário e à administração pública. Erga omnes contra todos, ex nunc daqui para frente, tá? Ao judiciário e à administração pública. Informações da autoridade. Aí como é que funciona o processo, né? O processo de ADI. Então tá. Primeiro, informação das autoridades responsáveis, artigo 6º, eu tenho 30 dias para pedir informações. Eu fui lá, propus o meu processo para falar que aquela lei era inconstitucional. Aí eles têm 30 dias para pedir mais informações para mim, ou para quem representante sindical, por exemplo. Depois vem a defesa do ato normativo pelo advogado-geral da União. Decorridos prazos de informações, ele tem mais 15 dias, tá? Parecer do Procurador-Geral da República. Decorrido o prazo, serão ouvidos o Advogado-Geral da União, o Procurador-Geral da República em 15 dias, tá? Tem o Animus Curiae, que é o amigo da corte, que ele é um colaborador informal do órgão judicante, tá? Ele pode ou não fazer parte do processo. O julgamento. Qual é o quórum para o julgamento de uma ADI?
8 ministros. Quórum para votação, 6 ministros. Efeitos da ADI, regra geral. Erga omnes, ex tunc, vinculante e ao Judiciário e Administração Pública. Exceção, artigo 27. Então, assim, erga omnes contra todos, ex tunc, retroage, é vinculante ao Judiciário e Administração Pública. A exceção, artigo 27, manipulação da eficácia. Tendo em vista a razão da segurança jurídica ou excepcional, interesse social, tá? Se o efeito dela é erga omnes, ex tunc, vinculante ao Judiciário e Administração Pública, neste caso, tendo em vista a razão da segurança jurídica ou excepcional interesse social, poderá o STF, por maioria de 2/3 dos membros, restringir os efeitos daquela declaração de inconstitucionalidade ou decidir que só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou outro momento que venha a ser mais conveniente para eles, tá? Então, assim, a regra erga omnes ex tunc vinculante ao Judiciário e Administração Pública e a exceção é a manipulação da eficácia, né, que tem que ser votada por maioria de 2/3 de seus membros quando restringir os efeitos daquela decisão inconstitucional ou decidiu que só tem eficácia a partir de seu trânsito julgado ou em outro momento que venha a ser conveniente devido à razão de segurança jurídica ou excepcional interesse social. Se eles veem que eles vão declarar uma lei inconstitucional e vai ter um rebuliço, aí eles fazem a manipulação da eficácia. Então eles pegam e falam, essa lei é inconstitucional para x, y pessoas, a partir de x, y data, de x, y jeito, aí eles falam como vai ser feito, porque pode causar um rebuliço, eles não querem um rebuliço ou entupir o judiciário mais entupido que já está. Não cabe desistência, tá? Não cabe desistência. Não cabe intervenção de terceiros. A exceção é o amicus curiae, né? O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a observância do parágrafo anterior, que diz que poderá invocar a manifestação de outros órgãos ou entidades, que seriam os amicus curiae, né? A pessoa que tem conhecimento daquele assunto. Então, o relator, ele pode vir a pedir, né, que essa pessoa venha ao processo, mas essa é a exceção. A regra é, não cabe intervenção de terceiros. Você não pode chegar lá e falar, não, peraí, deixa eu contar um negócio. Não dá. Não cabe recurso, tá? Declarou inconstitucionalidade, mas tem uma exceção. Claro que tem uma exceção. Você acha que direito não vai ter uma exceção? Pra te pegar? Tu grava uma coisa inteira, tem 6 páginas, aí vem exceção. Acabou com a sua vida. Mas vamos lá. Exceção. Embargos declaratórios. Gente, embargos declaratórios tá em tudo quanto é lugar, né? Tu não tem pra onde correr, tu vai para embargos declaratórios, né? Então, quando haja indeferimento da petição inicial. Efeitos repristinatórios, restabelecimento dos efeitos da lei antiga. Observação. Decisão de ADI não incide sobre coisa julgada, tá? Salvo se tiver no prazo de ação rescisória. Então eu fui lá, o meu processo era baseado naquela lei que foi declarada inconstitucional e já transitou em julgado. Então aquela decisão que foi proposta hoje, que foi decidida hoje, que aquela lei que quando eu propus há 5 anos atrás, ela era constitucional, hoje ela não é mais, aí eu vou lá e falar, não, vou entrar no processo de novo, né? Porque agora o que eu quero tá lá escrito, né? Não incide sobre coisas julgadas. Salvo se estiver no prazo de ação rescisória. Aí a professora tá falando, você escreve lá, salvo se estiver no prazo de ação rescisória. O que é ação rescisória? Você sabe o que é ação rescisória? Sabe qual é o prazo da ação rescisória? Eu não sabia. Vou contar pra vocês, tá? De acordo com o novo CPC, o prazo da ação rescisória é de 2 anos, tá? Então, se eu tive a coisa julgada, mas eu ainda tô no prazo da ação rescisória, posso falar, não, olha só, minha lei
lei que eu queria que fosse inconstitucional, ela foi declarada inconstitucional e eu tô há 1 ano e meio para o prazo da ação rescisória, que é de 2 anos. Vou correr lá, vou entrar. Aí sim, tudo bem. Mas passou os 2 anos da ação rescisória, que é o prazo da ação rescisória, não dá mais para você propor ação rescisória. O que é ação rescisória? Você sabe de coração o que é ação rescisória? Eu não sabia, não. Mas eu vou falar para vocês. De acordo com o novo CPC, porque eu estudei pelo antigo CPC, né? A gente vai falar do novo CPC, né? De acordo com o novo CPC, nos seus artigos 966 e 975, a ação rescisória é uma ação própria. Olha só como ação rescisória é o fim do caminho. Sabe a moeda no fundo do poço? Tilintar da moeda? É a ação rescisória. Você não tem pra onde correr, acabou. Você já recorreu a Cristo, mas não saiu a sua sentença, você vai pôr uma ação rescisória. A ação rescisória é uma ação própria que tem como finalidade desconstituir uma decisão que não possui mais recursos cabíveis. Houve o esgotamento de recursos e trânsito em julgado. Quer dizer, já acabou, já morreu, já tentou tudo quanto é ação, tudo quanto é recurso, né? Não rolou, foi negado, aí tu vai pra ação rescisória, filha. Aí você tenta a sorte. Se for não, é não pra sempre. Esquece. Então, vou repetir o que é uma ação rescisória. Ela é uma ação própria que tem como finalidade desconstituir uma decisão que não possui mais recursos cabíveis contra. Houve o esgotamento de recursos e trânsito em julgado. Aí tu põe a ação rescisória. Da votação da aplicação de uma ADI. Uma vez enviada ao STF, olha só, eu não sabia, eu sabia de tudo isso, tá? E aí, né? Vai pro STF, como é que a história, né? Começa lá no STF, né? O povo de capa, bonito, né? Que sabe, manja direito, respira direito na TV Senado, né? Aquilo ali, minha filha, você se sente um legume vendo TV Senado. Vendo Alexandre de Moraes falando. Eu não quero nunca que o Alexandre de Moraes veja um vídeo meu. Nossa, eu vou morrer de vergonha, não vou sair debaixo da cama nunca mais na minha vida. Se Alexandre de Moraes é meu negócio. Já adoro, tá, Alexandre de Moraes? Muito, aprendi muito com você, tem livros seus. Uma vez enviada ao STF, a ADI é analisada por um dos ministros, que será o seu relator. Olha só, eu não sabia disso. Enviei pra lá, pro STF. Ela vai ser analisada por um dos ministros. Esse ministro vai ser chamado de relator. Ele busca informações sobre o tema e ouve a opinião do Advogado-Geral da União e da PGR. Você lembra que eu acabei de falar sobre as informações das autoridades, tem 30 dias para pedir informações, a defesa do Advogado-Geral da União, decorrido os prazos de informações, ele tem mais 15, o parecer do Procurador-Geral da República, decorrido o prazo do Advogado-Geral da União, ele tem mais 15, tá? Então, esse cara aqui, ele busca as informações dos 15, dos 30, sobre o tema e ouve as opiniões do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República. A análise dá origem ao relatório. Olha só, lembra que fala assim, o relator disse não sei o que, está em relatório, não sei o que. Agora a gente entendeu, foi pra lá, o cara é relator, aí ele ouviu o Advogado-Geral da União, o Procurador-Geral da República, aí a análise da origem de um relatório que é enviado a outros ministros, aí enviou, ele fez o relatório e enviou para os outros ministros, né? Passa-se então a votação. Todos os ministros leram, né? Porque ele pegou as informações com o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, fez seu relatório, deu para os ministros leram, passa-se então a votação. Desde que haja pelo menos 8 ministros presentes, a opção mais votada que declarar a inconstitucionalidade ou não torna-se a decisão final. Então, 8 ministros, 6 falaram que é inconstitucional, é inconstitucional. 6 falaram que é constitucional, é constitucional. Ok. Não é possível recorrer desta decisão, a não ser por meio de embargo de declaração, que é um recurso para estabelecer a contradição ou omissão em julgamento de um juiz ou de um órgão colegiado como o STF. Então, o embargo de declaração, ele não mexe na decisão, ele vai pegar contradições que podem influir na decisão, ele quer que influa na decisão, mas ele não é um recurso que vai falar da decisão, ele vai falar das coisas que aconteceram no meio, né? Houve omissão nisso, houve contradição naquilo, então você entra com embargos de declaratórios contra um juiz natural ou um colegiado como o STF.
tá? De acordo com a Constituição Federal, a decisão tomada pelo Supremo tem efeito vinculante aos poderes judiciários e executivo. Ninguém falou de legislativo aqui, tá? Em casos de inconstitucionalidade, a lei ou norma julgada torna-se nulas todas as ações dos poderes judiciários e executivos, inclusive casos anteriores à ADI, tá? Então, você tem um monte de gente conversando a mesma coisa. O cara decidiu que tá inconstitucional, é inconstitucional pra todo mundo. Você não vai lá, não, mas pra mim é constitucional. Não, pra você não é constitucional, coração. Se tava ali no meio e aí o STF foi lá, falou que é inconstitucional, falou que é constitucional, ok? Vale a todos os casos anteriores. Aí, eu fui procurar algo que a gente pudesse sentir o que uma ADI faz, né? Porque a gente fala ADI, eu não tenho experiência nenhuma, né? Então, pra mim, ADI, eu sei, com ação declaratória de inconstitucionalidade, né? Aprendi como é que chega até lá, o que os caras fazem, os caras, né? Os caras maravilhosos, né? Excepcionais, gênios, né? Fazem com aquilo até eles declararem ou não a inconstitucionalidade, né? Ai, aquela toga preta, meu Deus do céu, parece o Batman, né? Ai. Eu achei uma ADI super interessante. Olha só, ADI 4277 de maio de 2011. Sabe o que ela faz? Sabe, um gênio entrou com essa ADI, né? 4277 de maio de 2011. Essa ADI, ela causou uma das maiores repercussões no Brasil, né? Ela pedia a inconstitucionalidade do não reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, né? Então ela foi lá e pediu a inconstitucionalidade do não reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, porque falava entre homem e mulher. Então ela falou que isso era inconstitucional, porque mulher e mulher não pode ser uma entidade familiar, homem e homem não pode ser uma entidade familiar. Pode, às vezes até muito melhor. O STF julgou a ação procedente e, a partir de então, a união homoafetiva passou a ser reconhecida pelo Estado brasileiro e considerado unidade familiar. Olha que coisa maravilhosa, cara, você conseguiu fazer o que você faz com uma ADI, entendeu? Mudou a vida de muita gente, né? Porque eu acho que todo mundo tem direito de ser feliz do jeito que quer, né? Então, imagina, você ter uma entidade familiar, você ter eu e a minha esposa, ou um homem com o seu marido, tem os seus filhos, e não é entidade familiar, é o quê? Recreacional? Não dá pra ser, né? Então, assim, essa ADI 4277 de maio de 2011, ela mudou a vida de muita gente. E que venham mais ADIs importantes quanto essa. Agora, nós vamos fazer as questões. Dito isso, se você não entendeu ou se teve alguma dúvida, volta o vídeo, deixa o like, não esquece do like. E vamos fazer as questões sobre o que eu disse aqui. Olha só que bacana que a gente vai conseguir responder as questões. Então vamos lá. Questão número 1. Peraí. Vamos lá, Sheila. No que tange as disposições legais regulamentadoras da ação direta de inconstitucionalidade, da ação direta de inconstitucionalidade por omissão e da ação declaratória de inconstitucionalidade, assinale a opção correta. A medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por omissão poderá consistir na suspensão de procedimentos administrativos. O ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, pelo amor de Deus, não é que eu falei tanto isso que eu fiquei piroca da cabeça. E a ação direta de inconstitucionalidade por omissão não admite desistência, em razão da presunção de constitucionalidade do ordenamento jurídico. A legislação específica da ação declaratória de constitucionalidade admite desistência. A ação declaratória de constitucionalidade admite desistência? Lembra que eu falei que eu errei essa por causa disso? Porque a única que admite desistência é a ação declaratória por omissão. Só essa admite a desistência, todas as outras não, tá? É a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Essa admite desistência, nenhuma outra. Existindo norma federal objeto, ao mesmo tempo, de ação declaratória de constitucionalidade, a DECOM, e ação direta de inconstitucionalidade, ADI,
Em homenagem ao caráter ambivalente destas ações, será uma delas extinta sem resolução do mérito por litispendência e a outra terá julgamento de mérito. Como eles decidem isso? Joaquim Pô? 2 ou 1? Tem cabimento isso, né? Letra D. Decisão proferida na ação declaratória de constitucionalidade, a DECOM, caberá tão somente a oposição de embargo de declaração e ao ajuizamento posterior da ação rescisória. Vai pra minha cara. Bom, então, qual é a certa? Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por omissão poderá consistir na suspensão de procedimentos administrativos. Então, ela teve uma cautelar, por qualquer motivo que seja, então suspende os procedimentos administrativos, não extingue, suspende porque é uma cautelar, tá? Então, o artigo 12, letra F, parágrafo 1º da Lei 9868 de 99, determina que a medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por omissão pode consistir na suspensão de procedimentos administrativos, ok? Segunda pergunta. Em março de 2017, o STF, em ação definitiva de mérito proferida no âmbito de uma ação declaratória de constitucionalidade, com eficácia contra todos, erga omnes, e efeito vinculante, declarou que a lei federal que autoriza o determinado uso de agrotóxico no cultivo de soja é constitucional, desde que respeitados os limites e os parâmetros técnicos estabelecidos pela Anvisa. Inconformados com tal decisão, os congressistas do Partido Y apresentaram um projeto de lei na PEC, projeto de lei, PL mesmo, perante a Câmara dos Deputados, visando proibir em todo o território nacional o uso do referido agrotóxico e, com isso, derrubar a decisão da Suprema Corte. Em outubro de 2017, o projeto de lei é apresentado para ser votado. Diante da hipótese narrada, assinale a alternativa correta. Letra A. A superação legislativa das decisões definitivas de mérito do STF no âmbito de uma ação declaratória de constitucionalidade deve ser feita pela via da emenda constitucional, ou seja, como fruto da atuação do poder constituinte derivado reformador. Logo, o projeto de lei proposto deve ser impugnado por mandado de segurança em controle prévio de constitucionalidade. Oi? Tá. Embora as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações declaratórias de constitucionalidade não vinculem o poder legislativo, que é o judiciário e o executivo, em sua função típica de legislar, a Constituição de 88 veda a rediscussão de temática já analisada pela Suprema Corte na mesma sessão legislativa, de modo que o projeto de lei apresenta vício formal de inconstitucionalidade. Emenda constitucional, né? Que isso não pode ser apresentada na mesma sessão legislativa, no mesmo ano, né? Como ele falou, março de 2017, depois ele vai para outubro de 2017. Letra C. Com as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade gozam de eficácia contra todos e efeito vinculante, não poderia ser apresentado projeto de lei que contrariasse questão já pacificada pela Suprema Corte, cabendo sua impugnação pela via de reclamação constitucional. Oi? Não pode reclamar mais? Acabou? Letra D. O poder legislativo, em sua função típica de legislar, não fica vinculado às decisões definitivas de méritos proferidas pelo STF no controle de constitucionalidade, de modo que o projeto de lei apresentado em data posterior ao julgamento poderá ser regularmente votado e, se aprovado, implicará a superação ou reação legislativa da jurisprudência. Essa é a correta. Da análise detida do parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição, constata-se que esse esclarece as decisões definitivas de mérito proferida pelo STF nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual, municipal, não mencionando... Só um minuto...
o Poder Legislativo. Vamos lá, outra pergunta. A Lei Federal número 123, sancionada em 2012, é objeto de ação direta de inconstitucionalidade proposta por partido político com representação no Congresso Nacional. Significa que está legítimo porque tem um ser humano do partido político lá no Congresso Nacional, tá? O referido diploma legal é declarado materialmente inconstitucional pelo STF em março de 2014. Então, a lei foi sancionada em 2012, foi declarada inconstitucional em 2014. Em outubro de 2016, membro da Câmara dos Deputados apresenta novo projeto de lei ordinária, contendo regras idênticas àquelas declaradas materialmente inconstitucional. Tomando por base o caso apresentado acima, assinale a afirmativa correta. Então tá, 2012 a lei foi sancionada, 2014 ela foi declarada inconstitucional, em 2016 ela volta como PL, projeto de lei ordinária contendo as mesmas regras idênticas àquelas que já foram faladas que elas são inconstitucionais, ok? Mas não é porque foi declarada inconstitucional uma vez que talvez mais lá pra frente aquilo que foi inconstitucional já não é mais inconstitucional. Aí você pode voltar a pedir a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Então, alternativas, pra gente não se perder. A. Decisão proferida pelo STF produz eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos órgãos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Aí você já tem um erro, porque é só o Poder Executivo e Judiciário. Inclusive nas suas funções típicas. Logo, o novo projeto de lei ordinária, uma vez aprovado pelo Congresso Nacional, será nulo por ofensa à coisa julgada. Não tem nada a ver. Tá até errado. Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, poder de todo mundo. B. Em observância ao precedente firmado na referida ação direta de inconstitucionalidade, o plenário do STF pode, em sede de controle preventivo, obstar a votação do novo projeto de lei por conter regras idênticas àquelas já declaradas inconstitucionais. D. A decisão proferida pelo STF é ineficaz em relação a terceiros, porque o partido político com representação no Congresso Nacional não está elencado em rol constitucional como legitimados, aptos a instaurar o processo de objeto de controle normativo abstrato. Errado, porque o partido político com representação no Congresso Nacional são um dos legitimados. E a correta é letra C. A decisão proferida pelo STF não vincula o poder legislativo. Como a gente sempre, eu falei nos cards que eu estava lendo para vocês. É o executivo e o judiciário. Não vincula o poder legislativo. Ou o plenário do próprio tribunal em relação à apreciação futuras da temática. Logo, caso o novo projeto de lei venha a ser aprovado e sancionado, a Corte pode vir a declarar a constitucionalidade da nova lei. Ok? Essa é a resposta correta. Atividade típica do Poder Legislativo ou do plenário do próprio tribunal não é alcançada pelas decisões proferidas pelo STF. Não há impeditivo para que novo projeto contendo normas idênticas seja proposta e seja dada como constitucional pelo STF, entendeu? O mais importante aqui é a atividade do Poder Legislativo ou do plenário do próprio tribunal não é alcançada pelas decisões proferidas pelo STF. Outra pergunta. Muitos estados ocidentais, a partir do processo revolucionário franco-americano do final do século XVIII, atribuíram aos juízes a função de interpretar a Constituição. Daí surgindo a denominada jurisdição constitucional. A respeito do controle de constitucionalidade exercido por esse tipo de estrutura orgânica, assinale a afirmativa correta. Letra B. A denominada mutação constitucional é uma modalidade de controle de constitucionalidade realizado pela jurisdição constitucional. Letra C. O controle concentrado de constitucionalidade consiste na análise da compatibilidade de qualquer norma infraconstitucional com a Constituição. Letra D.
O controle de constitucionalidade de qualquer decreto regulamentar deve ser realizado pela via difusa. E a correta, que nós estudamos, lembra que eu falei sobre a mutação constitucional? A supremacia da Constituição e a hierarquia das fontes normativas destacam-se entre os pressupostos do controle de constitucionalidade. A supremacia da Constituição e a hierarquia das fontes normativas destacam-se entre os pressupostos de controle de constitucionalidade. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa ação, olha, eu falei tanto de ação que agora eu tô falando ação, da nossa lição. Lição é bonitinho, né, lição? Nossa lição de controle de constitucionalidade, né? Falando sobre a ADI, a gente já falou sobre a DECOM, né? Eu espero que com isso e com as questões, né, que eu comentei, vocês tenham se achado, né? Porque o nosso cérebro, né, ele é um caça-recompensas, né? Então, cada pontinho que a gente coloca, cada questão que a gente acerta, ele faz blim, 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 maquininha de cassino, né? E, putz, tem uma recompensa, né? Consegui. Então, assim, eu espero que vocês tenham 40 recompensas, no mínimo, né? E bora estudar. Amanhã temos mais estudo. Eu não sei se eu vou terminar a constitucional ou se de repente vocês já estão... quem sabe um civil, um penal? Ai, penal, que coisa maravilhosa, né? E aí eu volto para falar sobre mais um assunto dos 55 que eu tenho para falar durante 30 dias. Você tem 30 dias para passar na primeira fase, tá? Se você não tem 30 dias mais, porque a gente já tá em 26, você tem 30 vídeos. Você pode assistir 2 por dia, 3 por dia, 4 por dia, tá? Então, o importante é que você tem 30 vídeos para passar na primeira fase da OAB. Faça do jeito que você quiser. Eu tô fazendo, eu acho que esse é o 5º vídeo, mas eu tô tentando fazer 2 a 3 por dia, que eu tenho filho, né? Tenho filho, tenho marido, tenho mãe, tem um monte de gente aqui na minha casa, tá? Só não tem bicho por enquanto, né? Mas eu tenho que fazer lição com a minha filha, coisa que eu tenho que aprender no YouTube, a lição da minha filha, porque eu não sei fazer, né? Não sei, tudo mudou, né? Ela tá na 4ª série, tudo mudou, né? Então, se explicar para adulto é uma coisa, né? Explicar para criança do zero, né? Uma Constituição originária, uma página em branco, é bem difícil, né? Mas eu vou continuar tentando fazer 2, 3 vídeos por dia, tá? Deixa seu like, por favor, vai, tô pedindo, com coração peludo, não faça isso comigo, vai. Tá, então até amanhã e eu espero que você tenha gostado. E caso você queira saber de alguma coisa, me fala que eu tô aqui para responder qualquer coisa que eu pesquiso tudo, adoro pesquisar. Beijos, tchau!